Tá machucando muito, o que eu faço? Você vem no consultório hoje. Ele volta no consultório, aí eu olho, se tiver marcado, espera aí. Se tiver marcado na mucosa, machucado, alguma coisa, eu vou na prótese de desgaste, tá? E aí faço um pequeno desgaste, um pequeno alívio, põe na mão de novo, tudo bem? Tudo bem, vai para casa de novo. Vai para casa de novo. Aí eu vou ficar fazendo esse ajuste, geralmente eu faço 3 dias, depois eu faço com uma semana, 15 dias, aí à medida que o paciente acostuma com a prótese, ele pode vir anualmente para poder fazer essa preservação uma vez por ano. Tá bom? Tudo bem, gente? Respondi aqui a pergunta da Giovana? Acho que respondi. Tem mais dúvidas aqui? Deixa eu ver. Ah, Professor, oi. tem a minha que Pode perguntar. eu comecei a assistir a aula do professor Berval, aí lá tava falando que a gente tem que se orientar pela linha do canino direito e esquerdo, linha alta de sorriso e linha mediana. Como Certo. que eu vou encontrar essas linhas? Você não leu o capítulo do livro, né, Heloísa? Ajustes de plano de orientação, né? Ainda não. Tá, vou te falar agora. Como é que eu faço para encontrar a linha média, Heloísa? O que é linha média, Heloísa? De um desdentado, eu vou olhar pelo freio O que dele? é linha média, Heloísa? O que é linha média? O que é linha média? É uma linha imaginária que divide o meu perfil facial em lado direito e lado esquerdo. Certo? Tudo bem? Linha média no sentido vertical, divide a minha face em direita e esquerda. Eu falei isso na minha aula lá, hein, Luiz? Tá? Como é que eu faço para achar a linha média? Ah, Paulo, mas espera aí, o paciente tem assimetria facial. Então eu não consigo dividir a ponta do nariz dele para cá. Como é que eu vou achar a linha média dele? Eu vou tentar traçar o mais médio possível, tá? O mais no meio desse paciente possível. Então eu vou marcando pontos. Eu marco na testa, eu marco na gabela, eu marco a ponta do nariz, eu marco a base do filtro, do tubérculo do lábio, o meio do tubérculo do lábio, marco a ponta do queixo. Com a linha média, eu marco no plano de cera o perfil vertical desse paciente. Paulo, se o paciente for só edentado total superior, e se ele tiver os dentes inferiores, eu posso seguir a linha média dele pelos dentes inferiores? Muito perigoso. Por quê? Porque às vezes ele tem um desvio de linha média porque ele perdeu os dentes. Quando você perde os dentes, o que acontece com os dentes antagonistas? Se for o inferior, geralmente ele vai para cima e para frente. E aí ele desvia do lugar. Então, não posso me basear 100% na escolha de dentes pelos dentes que sobraram. Então, o que eu vou fazer? Vou pelo perfil da face. Sempre pelo perfil da face, não pelo perfil dos dentes. Tá? Então, determino a linha média da face e marco no centro da minha prótese superior a linha média dos meus dentes. É preferível ter uma linha média centralizada do arco superior, que é mais visível na hora da estética, do que eu ter uma linha média acompanhando os dentes inferiores e eu olhar para a cara da pessoa e os dentes dele, o incisivo central está aqui, ó, no lugar do canino. Entendeu? Em 70% dos pacientes, o freio labial coincide com a linha média, tá? 70%, não é 100%. Então, também não posso afirmar que em 100% dos casos eu vou conseguir linha média igual a freio labial. Mas é muito comum eu ter um freio e uma linha média coincidindo. Tá bom? A linha de sorriso, linha alta de Professor, sorriso, Heloísa, como é que faz para achar? Eu falei linha média, né? São 3. Linha média, linha de canino e linha alta de sorriso. Linha alta de sorriso, como é que eu faço para o paciente para achar a linha alta de sorriso? Eu vou posicionar o meu plano de cera superior na boca do paciente, ajustar a corredor bucal, ajustar a altura. Como é que faz para ajustar a altura, Heloísa? Eu tenho que deixar, eu sei que na média da população, o incisivo central superior em mulheres jovens, tem um grau de exposição entre mais ou menos 3 e 3,4 milímetros. Tá? Então, eu posso deixar o meu plano de cera, como eu não estou atuando em gente jovem, estou atuando mais em idosos, em usa dentadura, geralmente paciente idoso, eu vou deixar o meu plano de cera superior mais ou menos a 2 milímetros abaixo do meu lábio superior. Então, fica um pouquinho do plano de cera superior para fora,
tá? E aí, com ele ajustado nessa altura, eu peço ao meu paciente para dar um sorriso forçado. Dona Maria, force o sorriso máximo que a senhora conseguir. Ela faz assim, a linha de sorriso é justamente a linha superior do lábio. Então, eu marco essa linha alta de sorriso, tá? E depois, por fim, para determinar essa montagem dos dentes anteriores, eu vou marcar as linhas de canino. Como é que eu faço para achar a linha de canino? Eu posso seguir a pupila, tá? O centro da minha pupila passa lá na distal do meu canino, tá? Ou eu posso fazer uma regra que é traçar um ângulo, uma bissetriz do ângulo formado entre a base do meu nariz e o meu sulco geniano. A bissetriz desse ângulo vai dar exatamente na distal do meu canino. Eu marco lá no plano de cera. Então, é uma forma de também achar a linha de canino. Tudo bem? Certo, Luísa? Certo, Professor, professor. Pode falar, Heloísa Mello. Não, qualquer quando um. o paciente tem muita assimetria facial Perfeito. e, vamos supor, o nariz dele é muito deslocado para um lado, para me achar, quando eu for fazer a linha média, eu faço a linha média realmente no centro da face ou eu desloco ela um pouco para amenizar? Heloísa, linha média no centro da face. É muito. Você vai marcar o ponto não do nariz. Você sabe que o nariz ele é desviado. Tudo bem? Mas a face Sim. dele tem que ser centralizada. Você marca a face centralizada e o plano de cera vai ficar na face centralizada. Se você levar o seu plano de cera para o lado, na hora que ela sorrir, vai dar um aspecto estético muito feio. Parece que ele tem os dentes tortos. Tá? Então, eu sempre baseio reabilitações orais, geralmente pelos terços da face, pela simetria facial. Tá bom? O que mais? Professor, Ok. como é que eu faço para fazer Qual? aquela... Vai, Amanda primeiro, o Luciano quer falar. Vamos lá. Luciano, quer falar, Luciano, Eu primeiro? queria saber em relação a... Amanda, deixa o Luciano falar, porque às vezes é complemento do que a gente está falando aqui. Vai, Luciano. Tá jóia. Paulo, é o seguinte, lembrando que sempre essas são linhas de referência, ou seja, não são linhas que devem ser seguidas à risca aí. É lógico que cada rosto ele pode ter uma simetria, né? Muitas vezes você vai seguir por uma média, né? Você tem uma noção de mais ou menos aonde que é a linha de canino desse paciente, aonde que é a linha média, né? A linha de sorriso. Porém, assim como qualquer procedimento estético facial, você tem que levar o bom senso em consideração, né? Então, são linhas que vão te referenciar. Não quer dizer que é exatamente em cima dessa linha em que você deve... Muitas vezes, quando a gente faz pela linha da pupila, né, ou linha de comissura labial, acaba resultando no paciente com dentes muito largos, né? Então, muitas vezes, não são essas linhas, assim, exatamente sobre essas linhas. Vocês vão ver lá, quando chegar na clínica, que essas linhas elas só servem de referência, tá? Não necessariamente nós vamos seguir, né, em cima, tá? Tem que levar em consideração também aqueles fatores de que quando o paciente já usa uma prótese com dentes pequenos, né, e que caso eu siga a linha de referência à risca, eu vou alterar muito o padrão de sorriso desse paciente e, consequentemente, eu vou ter dentes muito largos e isso vai desagradar o paciente, tá? Então, só fazendo esse adendo, assim, como eu sou eminentemente mais clínico, assim, que a gente tem observado lá, é isso, porque vocês ficam frustrados, né? Quando vocês marcam a linha de canino lá e aí vai o outro professor lá e fala, não, vamos colocar essa linha aqui, né? Então, essas linhas só servem de referência. A princípio, vocês devem segui-las, tá? Porém, após a marcação dessas linhas, se vocês notarem que vai haver uma diferença muito grande para esse paciente, você desconsidera ela. Bacana demais. Isso aí a gente falou demais na aula passada, né? Falamos muito sobre o bom senso, a questão de ter bom senso. Dentista ele tem que ter, além do conhecimento teórico, muita questão de bom senso. Então, assim, igual você está falando, é 100% certo. Às vezes o que é bonito para mim não é bonito para o paciente, tá? Mas, assim,
quando a gente cita algumas coisas, são para que vocês tenham uma base de conhecimento para poder achar o melhor lugar possível, né? Então, assim, como hoje é o primeiro momento de vocês na prova total, nesse primeiro momento eu falo as linhas de referência são essas, tal. Mas, na prática, pode ser que tenha alguma alteração, tanto na linha média, quanto na linha de sorriso, quanto na linha de canino. A gente tem que ter muito bom senso para poder pensar em tudo e resolver da forma mais estética, que fique bom para o paciente e funcionalmente bom para a gente, tá bom? Mas basicamente é isso mesmo. Pode perguntar, quem ia perguntar era a Ana Luísa? Não, Amanda? Não lembro não. Quem ia perguntar aí? Amanda. Eu fiquei confusa na parte que ele vai, a modelo que ele vai testar os dentes na boca do paciente. Eu vou fazer ela com cera 7, e se for com essa cera, ela também não tem uma deformidade grande? E também na foto tá bem lisinha. Como é que eu faço para ficar na área de chapeado, da área do palato, para ela ficar naquele aspecto? Você fala na montagem do plano de orientação, Amanda? Deixa eu entender a pergunta. Isso. Tá. Como é que eu faço para posicionar? Como é que eu faço para posicionar a cera sobre a base acrílica lá no plano de orientação? Esse aqui é no superior ou no inferior? No superior. Superior. Né? Você lembra que eu falei também na aula? Você lembra que eu falei, vamos dobrar a cera 7 como se fosse uma sanfoninha. A gente pode comprar isso. Ó, a gente pode comprar planos de orientação prontos, vende na Dental pronto já. Tá? A gente pode derreter a cera naquele dispositivo que eu mostrei para vocês na aula passada, e a gente pode fazer com a cera 7. Como? Pega a lâmina de cera 7, aquela placa ou cera 9, e vou aquecer essa lâmina e vou dobrando ela sanfonadamente, até ela dar uma espessura. Tá? A partir do momento que eu ponho uma espessura, eu vou derreter ela bem mesmo e vou posicionar. Eu marco a crista do rebordo, nós estamos falando do rebordo superior, certo? No rebordo superior, o que eu sei, o que eu tenho de informação? Ele tem uma inclinação no sentido vestibulolingual, mostrei para vocês na aula, em 75 graus, certo? E uma distância entre a face vestibular do meu plano de cera até o canal do nervo incisivo, porque quando a pessoa perde os dentes e o processo ósseo reabsorve, esse forame do nervo nasopalatino, o canal do nervo incisivo, ele está aqui por trás do meu incisivo central superior. Quando o rebordo reabsorve, esse forame vai para frente, ele anda, entendeu? Então, eu preciso ter uma relação de mais ou menos 12 milímetros entre a face vestibular do meu plano de cera até mais ou menos o canal do nervo nasopalatino. Então, é uma referência boa aí para me posicionar o meu plano de cera sobre o rebordo. Eu posiciono a face lingual do meu plano. Pensa que meu plano de cera é grosso, certo? Ele tem uma face, ele vai assim na boca, certo? Ele tem uma face vestibular, tem uma face lingual. Eu vou posicionar minha face lingual sobre a crista do rebordo, ou seja, esse plano de cera vai ficar, entre aspas, vestibularizado um pouquinho, tá? E aí sim eu consigo ter essa referência mais ou menos de altura, de distância entre a face vestibular e a face do canal do nervo nasopalatino. Então, basicamente, eu posiciono ele, Heloísa, com uma altura de mais... Eu falei para vocês lá na aula, mais ou menos em torno de 2 milímetros, 1,5 milímetro, 2, né? Com altura, mas a distância entre a face vestibular e o canal do nervo palatino, mais ou menos 12 milímetros. E também eu tenho uma referência de colocar a face lingual desse plano sobre a crista do rebordo. Então, são 3 referências que eu uso na hora de posicionar esse plano de cera aí na base de prova. Tá bom? Respondi? Respondeu, obrigada. Beleza? Mais alguém? Mais alguma dúvida? Da imagem da aula era comprada, já pronta. Lá na aula tinha uma imagem que estava pronta, já comprada, tá? Mas eu tenho também uma imagem lá, quando você passa a sequência de montagem, que é dobrada, cera 7, tá bom? Daí a gente está esperando. Eu vou abrir as dúvidas aqui, são dúvidas mais antigas, mas vou abrir aqui, ó. Primeira dúvida da Marina Diniz. Marina está aí? Tá, Marina está aqui. Pelo menos a cara dela está aqui. Ó, Marina, professor Luciano, na sua videoaula, na parte que você falou sobre o vedamento congodivo de baixa fusão, você disse que após o vedamento direito e esquerdo do paciente,
nós fazemos o vedamento posterior. Esse vedamento posterior é feito com godiva de baixa fusão antes da execução da moldagem funcional ou é feito após a moldagem funcional com cera fundida, que seria, no caso, post-damming? Não. O selamento posterior é feito com godiva antes da moldagem funcional, viu, Marina? Então, eu faço o selamento posterior. E tem autores aí já é a pergunta da... Acho que a Marina perguntou, não. Aí teve uma outra aluna que perguntou para mim, que leu no livro, que essa dicagem posterior, ela não é feita completa, ela não pega todo a região de palato mole e palato duro. Realmente tem autores que não gostam, tá, de fazer, mas são coisas diferentes. O selamento posterior e dicagem são coisas diferentes. Dicagem é o post-damming. Então, depois que eu moldei com pasta zinco enólica, eu posso ali na transição entre palato mole e palato duro fazer um leve alívio com uma cera pegajosa. Por quê? Ou então eu posso fazer um selamento periférico, já é coisa diferente, com godiva só na parte entre palato mole, que eu quero vedar o palato mole. Por quê? Porque o palato mole é onde movimenta, gente. É ali que vai entrar ar. E na região de palato duro já é a área compressiva da prótese. Então, se eu colocar godiva no meio do palato duro, o que vai acontecer? Se já é uma área compressiva, a godiva vai comprimir mais o tecido. E a ideia da gente fazer uma moldagem funcional é fazer uma moldagem funcional sem compressão de tecidos. Então, eu geralmente faço o vedamento posterior somente na região de palato mole. E quando eu termino de moldar, eu posso fazer lá nessa região, lá na transição entre palato mole e duro, geralmente no palato duro, um alívio com cera pegajosa, para poder dar esse aspecto de não compressão da base da prótese sobre o rebordo. Por quê? Porque o palato duro é um osso e o palato mole é um músculo geralmente um músculo tensor do véu palatino que funciona ali. Então, se eu apertar o osso, eu vou trazer desconforto para o paciente, mas a musculatura, se ela movimenta, também vai deixar passar ar. Então, eu preciso vedar aonde passa ar, sem comprimir aonde é duro. Então, eu faço o selamento só na região posterior, e são alguns autores, tá, gente? Tem gente que gosta de fazer tudo, mas estou justificando a pergunta dela aqui. Alguns autores fazem o selamento só posterior, lá na região de palato mole, e um pequeno alívio lá na região de post-damming, entre o palato duro, justamente para evitar essa compressão de tecidos aí. Tudo bem? Então, essa era a dúvida da Marina. Vamos ver a outra? Tem mais uma dúvida aqui. Pode ir falando também, gente. Se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, alguma coisa que... Deixa eu ver aqui. Atividade, que dúvidas. Tá tudo bem aí? Deixa eu ver. A Heloísa também fez uma pergunta, Heloísa. Eu vou repetir a sua pergunta, Heloísa. Já estava lá no fórum, já está respondida, mas eu vou colocar para a gente aqui, porque a prova, gente, é o conteúdo todo, tá? A Heloísa perguntou, pode sim fazer o selamento de borda, o selamento de toda a extensão da área? Peraí, opa, essa já é a resposta. O selamento periférico, posso aplicar godiva de uma vez só nas laterais da moldeira individual, em vez de aplicar de forma segmentada, assim. Eu posso aplicar a godiva ao redor de toda a área da moldeira e moldar com ela assim? Heloísa, né? Isso é uma outra técnica de obtenção do selamento periférico. Eu faço primeiro, eu completo toda a base da moldeira com godiva de baixa fusão, em bastão, tá? Eu preencho toda a base dela com godiva, e depois eu pego um recipiente com água quente, levo essa moldeira godiva dentro dessa água quente, deixo essa godiva amolecer e aí vou colocar na boca do paciente para tentar copiar tudo de uma vez só. Tá? Então, é um outro método. Eu, particularmente, não gosto... tá baixo para todo mundo? Estou falando baixo, gente? Tá ruim? Eu, particularmente, não gosto dessa técnica para vocês, porque vocês estão começando agora. Então, para vocês definirem quais são as áreas que vocês têm que moldar exatamente, eu prefiro que vocês façam de forma segmentada. Molda freio de lábio. Ficou bom o freio de lábio? Passa para o freio fundo de vestido bucal. Passa para o processo espaço coronomaxilar.
passa para o celato posterior. Então, eu gosto de fazer de forma segmentada, porque a gente visualiza melhor e aprende melhor os lugares que a gente quer copiar. Tá bom? É muito comum, eu vejo muito isso em clínico, dentista clínico, eu tenho muitos alunos lá na especialização de implante, outros colegas que eu acompanho aí clinicamente, muitos deles não sabem que está moldando, vai moldando o dedador, não sabe o que é zona de célula periférica, não sabe que músculo que passa ali, qual a ação daquele músculo em cima da minha base de prova. Eu acho isso de extrema importância, porque a prótese ela vai ser retida por isso. Então, se tem uma musculatura movimentando e tem um excesso de material na moldeira, vai deslocar a moldeira, a prótese. Então, eu gosto sempre de fazer por etapa, segmentado, porque eu visualizo certinho cada área e aí eu tenho condição de fazer uma coisa melhor. Mas é uma outra técnica aí. Assim como é também uma outra técnica usar silicones de condensação pesados, né? Poliéter, ou às vezes até pastas de óxido de eugenol para selamento periférico. Então, tem diversas técnicas. Eu acho mais simples usar bastão de Godiva e fazer de forma segmentada. Mas quem domina, domina. Pode fazer qualquer um. Beleza? Mais alguma dúvida? Acho que tem mais uma dúvida aqui. Deixa eu colocar para vocês. Eu vou repetir nas dúvidas antigas. Também acho que é legal a gente conversar sobre isso. Nós vamos fazendo aqui a revisão. Deixa eu só achar mais um aqui. Acho que a outra dúvida era em relação ao selamento posterior. É a sua mesma, Armando. Fiquei com dúvida na prolongação da tuberosidade. No caso, ela já foi obtida na minha moldagem preliminar. Ou vou ter que acrescentar algum material para fazer ela na funcional? Não. Moldagem anatômica é uma coisa, moldagem funcional é outra, tá? Então, moldagem anatômica visa o quê? Principalmente a obtenção de uma moldeira individual. Por quê? Porque de forma individual, eu já estou individualizando a minha cópia. Por quê? Porque o modelo anatômico não é um modelo 100% seguro para a gente trabalhar. A gente trabalha um modelo anatômico mais para delimitar a área chapeável e confeccionar uma moldeira individual com os devidos áreas possíveis para mim conseguir, na segunda moldagem, fazer uma cópia muito mais próxima do que é realmente o osso alveolar, com todas as suas nuances, com todas as suas imperfeições, tá? Através de uma moldeira individual, do que moldar com qualquer moldeira. Então, aqui, sim, lá na seleção, na obtenção da moldeira individual, você vai ter que copiar tudo novamente. Você vai ter que copiar toda a tuberosidade novamente, todo o espaço coronomaxilar, todo o fundo de vestíbulo bucal, todo o fundo de vestíbulo labial, todo o freio labial, todas as regiões de músculo masseter, aqui na base inferior, tá? Então, assim, é o mais próximo possível do que o paciente tem. O paciente, o portuário de prótese total, gente, ele é um paciente que sofre muito. E a gente tem que ter essa consciência na hora de executar esse trabalho, porque é uma coisa extremamente desconfortável usar uma dentadura. Então, a gente tem que fazer o mais próximo possível, o mais estático possível, que fique firme, que fique bem, ele consiga falar, comer, mastigar, tudo de forma efetiva, tá bom? Então, acho que é isso. Bom, as 3 dúvidas que tinham no AVA, eu respondi agora para vocês. Mais alguma coisa, gente? Querem acrescentar mais alguma coisa? Não? Aqui nessa disciplina de prótese 1, que eu acho muito legal dela, é que a gente começa já a unir todos os conceitos que a gente vem da base absorvendo, né? A gente está unindo conceitos de oclusão, está unindo conceitos de estética agora, já um pouco mais na área estética. Então, eu acho que essa disciplina ela é extremamente importante para o entendimento das outras disciplinas de prótese, tá? E para um contexto geral de reabilitação oral. Diagnosticar e fazer a coisa funcionar de forma efetiva. Quem está acompanhando e entendendo o que a gente está fazendo aqui nessas discussões, nessas aulas e tudo, eu tenho certeza que vai estar bem nas próximas disciplinas, porque aí é técnica, execução e técnica. Mas, de forma geral, a prótese total ela abre um leque para a reabilitação oral de forma completa.
completo, até com implante, com prótese fixa, removível. É uma disciplina que realmente abre a cabeça da gente para poder entender como funciona uma reabilitação oral. Bacana? Tem mais uma mensagem aqui, deixa eu ver. Revisar um pouco, chave de oclusão. Tá. Vamos lá? Falar em oclusão em prótese total é um pouco diferente de falar em oclusão em prótese dental, tá? Quando eu falo em chave de oclusão, eu estou falando chave de oclusão de molares. E vocês vão ver lá na aula do professor Merval, quem já assistiu, ele começa a montagem dos dentes, montando primeiro o segmento anterior, de canino a canino, superior e inferior, e depois que ele termina a parte anterior, ele passa para onde? Ele começa lá no primeiro molar, para fechar a chave de oclusão. Como assim fechar a chave de oclusão? A gente estudou lá na oclusão que a gente tem algumas modalidades de oclusão, de acordo com o Engel, né? Classe 1, classe 2, classe 3 de Engel, né? Geralmente o perfil normal do rosto, o perfil de um rosto, de um aspecto facial normal, é classe 1 de Engel, ou seja, os meus molares inferiores, a face vestibular dos meus molares inferiores encostando pista marginal e fundo de fossa dos meus dentes superiores. Qual cúspide? A cúspide mesiovestibular do meu primeiro molar inferior vai encostar lá na crista marginal distal do meu segundo premolar superior. E a cúspide disto-vestibular do meu primeiro molar inferior vai encostar no fundo de fossa central do meu primeiro molar superior. Tudo bem, gente, por aqui? Esta é a chave de oclusão ideal numa oclusão com aspecto facial normal, classe 1 de Engel. A face distal do meu canino superior, aresta longitudinal distal do meu canino superior, vai estar posicionada com a aresta longitudinal mesial do meu canino inferior. Entendeu? Nesse aspecto, eu tenho uma chave de classe 1 de Engel. Tá? E aí, eu deve ter alguma imagem nas aulas de oclusão, depois eu posso disponibilizar para vocês aí. Tá bom? Mas a montagem de chave de oclusão, quando a gente fala em chave de oclusão, montei os dentes anteriores, inferiores e superiores, agora eu passo lá para os molares, para encaixar cúspides vestibulares inferiores sobre fundo de fossa e crista marginal do superior, e aí eu fecho o arco. Lembrando que a montagem de chave de oclusão, eu não tenho o meu plano de orientação superior e inferior, ele não é plano, ele é levemente côncavo para o superior e convexo para o inferior, certo? Respeitando as curvaturas de Wilson e de Spee. Então, na montagem dos meus planos de orientação, o plano de orientação superior e inferior não são planos. Eles são levemente convexos para o arco superior, côncavo para o arco superior e convexo para o arco inferior, justamente para compensar a inclinação no sentido antero-posterior e látero-lateral dos meus dentes, respeitando aí as curvaturas de Wilson e de Spee. Tá legal? Então, na hora de montar, de articular os meus modelos, eles vão estar encaixados, mas eles vão estar encaixados levemente afundados, tá? Tudo bem? Então, acho que chave de oclusão seria isso. Outra coisa que eu tenho que pensar em oclusão em prótese total. Vai ser uma oclusão mutuamente protegida na prótese total ou não? Eu posso trabalhar em prótese total oclusão mutuamente protegida? O que vocês acham? Aí agora eu quero escutar a opinião de vocês. Não. Não? Só a Heloísa fala Não. aqui nesse grupo? Ou vou chamar um aqui? Escola... Rafaela. Sai, Rafaela. Cadê a Rafaela? Rafaela Barbosa. Responde para mim, Rafaela. Tô aqui, não sei. Acordou aí? Professor, Sabe não? Você pode trabalhar a oclusão totalmente protegida em prótese total? Não, porque esse trabalho é escola balanceada bilateral. Não, olha só, Heloísa, não crie conceitos na sua cabeça. Conceitos... eu acho que pode, só que não é o ideal. Perfeito, é isso aí, é isso aí. Então vamos lá, Rafaela, já que você não sabe, o que é oclusão mutuamente protegida? Rafaela? Rafaela? Foi dormir. Então vamos lá, o que é oclusão mutuamente protegida? Fala para mim, Heloísa, você está mais ligada.
Qual das, Heloísa? Não, então vamos lá, eu vou falar então, já que vocês não querem falar. Na oclusão mutuamente protegida, o que acontece? Contatos bilaterais, simultâneos, estáveis de todos os dentes, sendo mais forte nos dentes posteriores, mais suave nos dentes anteriores. Isso nos movimentos cêntricos, ou seja, de abertura e fechamento. Nos movimentos excêntricos, eu tenho o quê? Desoclusão pelos dentes anteriores, desoclusão pelos caninos. Teoricamente, se eu tenho um par de dentadura solta na boca, quando eu faço abertura e fechamento, o conceito de oclusão mutuamente protegida é ótimo, perfeito, vai funcionar. Por quê? Porque a força está atuando só de cima para baixo. Desculpa, de baixo para cima. Quem atua é a mandíbula, né? Então, na abertura e fechamento, os contatos não mudam. Eu vou ter contatos bilaterais simultâneos e estáveis de todos os dentes, mais fortes nos posteriores, mais suaves nos anteriores. Ok. Mas e para os movimentos excêntricos? Imagina você usando a dentadura que está solta na sua boca, fazendo uma guia anterior, ou seja, arrastando a borda incisal do seu incisivo central inferior sobre a concavidade palatina do seu incisivo central superior, projetando a mandíbula para frente. Suas próteses estão soltas na boca. Quando você faz esse movimento para anterior, você faz uma alavanca antero-posterior, não é? E a sua prótese vai se deslocar na região posterior e vai soltar. Então, assim, já puxando um gancho aqui para o ajuste da moldeira individual, alguém me perguntou sobre o ajuste da moldeira, acho que foi até no WhatsApp. Ah, Paulo, o que é o teste de retenção para moldeira individual? Acho que foi uma aula, acho que foi uma das questões lá do estudo dirigido, não foi? Qual que é o teste para retenção da moldeira individual? Tem 2 testes. O teste no sentido horizontal e o teste no sentido vertical. Quem leu o artigo que eu mandei, o artigo... Deixa eu ver qual artigo está aqui. Peraí. E é esse aqui, ó. Como realizar... Quem leu o artigo, lá fala como é que faz os testes para observar se você tem uma retenção adequada na sua moldeira individual. Você faz o teste horizontal, ou seja, posiciona a mandíbula, a moldeira, já com o seu lado periférico determinado, posiciona, tem uma retenção, então puxa para horizontal pelo cabo, para ver se ela não solta na região posterior. Tá? E o teste vertical, você põe a moldeira individual na boca com o selamento pronto, vai lá nos batoques posteriores e puxa a mandíbula para baixo. A moldeira para baixo, para ver se ela movimenta. Tá? Então, são 2 testes de retenção que a gente faz na moldeira individual antes de fazer a moldagem funcional para ver se a gente já está conseguindo fazer uma retenção adequada da sua prótese. Tá? Então, é isso. Quando eu desloco, aí agora já voltando para a parte de movimentação, quando eu faço o movimento anterior, é a mesma coisa eu puxar a moldeira para frente. Eu faço um cálcio nos dentes anteriores e eu não tenho contato nenhum de dente posterior. Como eu não tenho contato nenhum de dente posterior, eu faço uma alavanca no sentido vestibulingual e a prótese solta lá atrás. Então, eu tenho uma instabilidade da minha prótese. E assim também, quando eu faço o movimento para o lado, com os caninos, encosta a borda de canino com o canino, empurrando a mandíbula para o lado, eu faço o cálcio, não tenho contato nenhum em oclusão de dentes posteriores, nem do lado de trabalho, nem do lado de balanceio, a minha prótese solta. Então, do ponto de vista de estabilidade da minha prótese, trabalhar alturas de cúspide mais baixas e trabalhar contatos do lado de trabalho e de balanceio são interessantes desse ponto de vista. Tá? Daí muda-se o conceito de oclusão mutuamente protegida, que é contatos bilaterais simultâneos estáveis, todos os dentes, nos movimentos cêntricos, e nos movimentos excêntricos, desoclusão apenas pelos dentes anteriores, caninos e incisivos centrais, sem contato dos dentes posteriores. Aqui eu mudo o conceito. Eu passo que nos movimentos excêntricos continua a mesma coisa, contatos bilaterais. Nos movimentos excêntricos vai mudar, porque quando eu fizer uma guia para o lado de trabalho, um dente do lado de balanceio, lá na região posterior, geralmente o último da região posterior, tem que ter um leve contato para segurar esse cálcio que a prótese faz e compensar essa instabilidade que ela gera. Tá? E da mesma forma do lado de balanceio, de trabalho. Eu também